Que o Senhor use a serva dele de forma poderosa para falar conosco. Eu sei que aí dentro do coração dela já arde essa mensagem poderosa que vai transformar a sua vida. Tome posse de tudo que o Senhor liberar sobre a tua vida nessa noite. Amém? Aplauda o Senhor porque Ele merece. Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Amém. É uma honra estar aqui. É uma honra rever essa querida. E, de fato, foi um tempo muito bom, né? Ali com a doutora Roseli, nossa psicóloga, né? Escola das Pastoras. E eu tenho orado, né, durante esses dias, pedindo ao Senhor. É um assunto que sempre mexeu com o meu coração, com a minha vida. Já há alguns anos. Assim, eu ministro nessa área de cura interior e tudo começou também com a perda de um filho. A gente pastoreava lá em Brasília, quando no dia do nascimento, o meu filho morre e eu quase morri. E a impressão que eu tinha é que eu sangrava por dentro. E um tempinho depois eu fui a Ribeirão Preto, a um congresso, e no meio de uma multidão, num ginásio de mais ou menos 4.000 pessoas, uma pessoa atravessou aquele ginásio e veio até mim e disse: você vai passar o dia amanhã comigo, porque Deus falou ao meu coração. Essa pessoa, pastora Marina, ela e o esposo são os donos da Passaredo, aquela empresa de aviação. E foi um tempo precioso ali com ela, onde eu pude mergulhar nas águas do Espírito, e ela foi me passando material e foi me ensinando, me treinando. Como ela disse, eu me faço acompanhar da Juliana. Juliana é do Ministério da Dança, lá da igreja. Ela e sua filha fazem parte. Ela faz parte também da nossa equipe profética. Inclusive até no final, pastora, eu quero pedir permissão. Deus mostrou uma senhora aqui para ela. Ela disse: pastora, Deus mostrou uma senhorinha ali no fundo que eu gostaria de orar por ela. Eu falei: então eu vou pedir permissão aos pastores. Depois, ao final do culto, você ministra. Aqui tem também a Raquel, minha ovelha também está aqui, veio com um casal. E Raquel é uma bênção, ela é seu esposo Henrique. A Mirella, né, filha desse também da nossa equipe. A Ohana já está entrando, é pequenininha, mas já está fazendo parte ali da nossa turminha. E eu tenho a honra de ter aqui Leda, minha querida, que da última vez que foi a casa de Leda, eu orei por você, né? E aí na hora que eu vi, fiquei muito feliz de te ver aqui. Que o Senhor te abençoe. E eu fiquei assim: Deus, o que eu vou falar? Sabe? Quando é aquele assunto que mexe com você, aí às vezes é tanta coisa que vem ao coração, a mente, falei: como é que eu vou resumir? Eu acho que eu vou fazer um passeio aqui, falar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e eu estou o tempo todo, o Espírito Santo me ajuda. E eu gosto de escrever, viu? Eu sou muito analógica, né? Eu gosto muito de escrever. Internet para mim é mais assim, rede social, colocar ministração, uma palavra, alguma coisa, mas eu não sei mexer assim com a internet. Tanto que esse ano eu comecei a fazer um curso de psicanálise, né? Para aprender um pouco mais também, né? Crescer um pouco mais na área. Eu estou fazendo com uma pastora, uma equipe toda, equipe todos cristãos, todos alunos, voltado para um público cristão. São muitos pastores que estão fazendo. Obrigada, querida. E no início foi muito difícil para mim, porque tinha a tal da metodologia, aquelas regras da ABNT. Eu falei: não sei nem para onde vai o Windows, essas coisas. É grego para mim. E eu só não desisti do curso mesmo por causa de um amigo muito querido, um irmão, que ele foi me ajudando ali. Mas eu vim de um tempo difícil, logo no início da pandemia, eu tive Covid. Fiquei 16 dias, né, internado, no oxigênio, tive meus pulmões comprometidos e fiquei bem ruim nesse período. 1 mês e meio depois eu fui internada ali no SAMU. Fiquei 7 dias internada com suspeita de infarto, fiz até cateterismo e tudo, mas era sequela do Covid. E o Covid me deixou algumas sequelas, né, por um tempo. Uma delas foi desequilíbrio, eu caí à toa. Às vezes eu estava aqui em pé, parada, de repente eu estava no chão. Outra foi esquecimento, e para coordenar as ideias, sabe? Ainda estou nesse processo, sabe? Às vezes eu estou conversando com alguém, de repente dá um branco, e eu fico: o que eu estou conversando? Sobre o que a gente está falando?
dá um branco total, né? E as minhas unhas, assim, em um dia eu estava normal, no outro dia estavam todas manchadas pela metade. Os pés, mãos, cabelo caiu muito. Então, assim, foi um período meio difícil, mas o maior é o Senhor que está em nós. Foi um período também que emocionalmente eu fiquei abalada, porque no espaço de 30 dias foram mais de 20 pessoas queridas. Eu lembro de um dia que foram 4. Quando eu ia processando a notícia de um, chegava do outro. Eu ia processando de um, chegava do outro. E isso eu ainda internada, né? Se, como diz a palavra, não for o Senhor, já teríamos perecido. E um dia alguém me perguntou na comunidade: pastora, por que tantos homens e tantas mulheres de Deus morreram de Covid, morreram nesse período? Eu falei: olha, eu não tenho resposta. Seria talvez muita arrogância da minha parte dizer para você que eu tenho uma resposta. O que eu posso dizer é que lá em Deuteronômio diz que as coisas descobertas são para nós, nossos filhos, mas as encobertas são para Deus, e Ele sabe o que Ele faz. Há um sentimento em meu coração que eu não vou dizer aqui que foi por isso, mas eu quero te dizer o seguinte: se Deus levou esses irmãos, é porque o propósito já havia sido cumprido, e talvez agora é a hora de você se levantar, eu e tantos outros nos levantarmos para darmos continuidade, para fazermos a obra. Ficaram muitos lugares vagos, né? E tem que ser preenchido por nós. Então não seja apenas um cristão de banco de cadeira, mas seja um cristão ativo, comprometido. E acima de tudo, deixe-se curar pelo Senhor, porque todos nós precisamos de cura. Não pense você que eu estou aqui essa noite ministrando e não há coisas em mim que ainda precisam de cura. Ah, sim, porque é um processo. A nossa salvação, né, ela é instantânea. Quando nós cremos com o coração e confessamos com a boca, é interessante que o crer para a salvação não é com a mente, é com o coração. Essa fé não pode ser, né, baseada no racionalismo. A fé para a salvação é a fé do coração. A gente crê no coração e confessa com a boca. Então, nesse momento, quando a gente verdadeiramente reconhece que é pecador e tem um encontro com Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida, nosso espírito está salvo. Se a gente morrer naquele momento, já estaremos na eternidade. Aliás, a gente precisa entender que nós já estamos na eternidade. Amém? Já começamos a viver a eternidade. Então, queridos, agora vem a nossa alma. Eu creio que vocês aqui, pelo que eu ouvi nessa noite, né, dos ministros de louvor, da pastora, dá para entender que você já tem um entendimento sobre o assunto, e fiquei muito feliz, sabe? Fiquei muito feliz por esse momento de adoração, presença de Deus manifesta nesse lugar. A gente ali na comunidade Farol, a gente é apaixonado por adoração, sabe? Quando nós chegamos aqui alguns anos atrás, meu esposo e eu viemos de um movimento, quando estava iniciando um movimento em Brasília de adoração. As comunidades estavam começando, e eu lembro de Ludmila Ferber no seu início, sabe? E tantos outros, sabe? E ali havia em Brasília, nos Nilson Nelson, os encontros de adoração. E começou a mover. Foi quando Deus começa a mudar a cara da adoração. E eu tive a alegria e a honra de vivenciar, de participar. A gente fazia retiros, Asaf Borba e tantos outros que hoje são tão conhecidos, né? E a gente aprendendo ali com esses amados, né? E quando chegamos aqui em Conquista, a gente quebrou talvez até alguns paradigmas, né? Assim, o interessante que um dia o pastor Joás nos chamou. E a nossa igreja não é uma grande igreja numericamente falando. Ela é de porte mediano. E aí, quando a gente chegou ali no bairro Candeias, sabe o que é um bairro fechado, com céus fechados para o Evangelho? Vocês têm uma ideia, igrejas conhecidas de tradição, abriram e fechavam, cerrados os céus. A nossa rua não tinha energia, não tinha asfalto, era só mato e escuridão. Nós encontramos um tempo que era só um caixote, e a gente usava uma lâmpadazinha, puxava um fio, usava uma lâmpada e fazia uma sala lá nos fundos.
eram apenas 5 adultos, já tem alguns anos. E os nossos primeiros anos foi limpando os céus do bairro Candeias. Então foram anos de guerra. Então todos os primeiros anos, meu esposo começa a ir à reunião dos pastores, começa a ministrar sobre unidade. Nós tivemos por alguns anos o Sexta Gospel, que muita gente acha que era da Sião, que era da gente sempre em outras igrejas, na verdade era a gente que fazia, só que a gente nunca foi de levantar muito bandeira, sabe? Nunca. Fomos muito de levantar a bandeira, né, da igreja, da comunidade. A gente sempre teve aquela visão de reino. E orando para que Deus colocasse, instalasse outras congregações, outras igrejas no bairro. Aleluia. Para a glória de Deus, hoje nós temos várias igrejas ali no bairro Candeias, né? E algumas até já maiores que a nossa, né? E começamos, eu lembro que no início nós chegamos, eram bancos, né? As igrejas eram bancos, e quando nós fomos mudar para cadeira, porque a gente começou a ministrar sobre a adoração, olha, quando é cadeira a gente tira, é o momento que Deus começa a manifestar, tira as cadeiras, empilha, a gente fica livre, começamos a fazer uma adoração livre, e eu lembro que isso chocava às vezes alguns, mas outros começaram a nos chamar. Meu esposo ficava 2 meses numa igreja, 2 meses em outra, ministrando sobre adoração. Ia numa igreja e outros pastores pedindo, então a gente ficou alguns anos mais para servindo a igreja na cidade do que propriamente ali na igreja. A gente reunia, vidas começaram a converter, mas chegou um tempo que algo começou a nos incomodar, porque o pessoal começou a dizer: pastor, não vamos crescer muito não, está tão bom, está tão bom. E a gente já vem há alguns anos quebrando isso, porque a gente foi chamado como adorador para ganhar vidas, para fazer discípulos. Não podemos fazer como Pedro ali, né, no mundo da transfiguração. Tá bom demais aqui, vamos fazer 3 tendas. E a gente começou a trabalhar com eles, mostrando que era uma perspectiva egoísta, que nós temos que ganhar vidas para o Senhor. Mas a gente vem trabalhando no tempo de Deus. Deus vem falando com a gente. Já há 7 anos a gente faz um movimento, não é um evento, é um movimento chamado Overdose. Não sei se alguém aqui já participou da igreja, da Leda, né, o pessoal da igreja, mas esse evento começou, esse movimento começou na Colômbia, na igreja La Casa, o apóstolo Edgardo, e nós trouxemos ao Brasil, né, pela primeira vez no Brasil, eles vieram aqui com a gente, e é uma igreja que nós temos hoje uma comunhão muito grande. Esse final de semana eles estavam com a gente. Esse final de semana passado nós tivemos uma conferência, o Up Conference, né, realizada pelos jovens, mas voltada para a igreja, e foram dias de mover do Espírito. Há um mover muito forte na adoração, eles são muito profundos na palavra e nas salas proféticas. A gente vem fazendo treinamento profético na igreja há alguns anos. O que é treinamento profético? Exercitar o dom, como Paulo falou. E para a glória de Deus, hoje nós temos ali uma equipe boa conosco. Começamos a fazer vigílias agora. E nós começamos, Juliana fez parte, né, Juliana, já agora das salas proféticas. E hoje, no ensaio da dança, do Ministério da Dança, para o curso de amanhã, a menina dela tem quantos anos, Lili? 11 anos, né? Ali, ensaiando na dança, Lili começa a profetizar para as demais. E essa menina chorava que não conseguia nem entregar a palavra direito. 11 aninhos. Sabe? E a gente, nosso prazer é esse. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Uma igreja, para fluir, ela tem que estar sendo curada. A minha pergunta a você nessa noite é: você quer ser curado na sua alma, nas suas emoções? Porque as pessoas confundem, às vezes usam até um versículo de forma errada, 2 Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criação é, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Isso sim, no Espírito. Mas a nossa alma, no momento que a gente aceita Jesus, ela entra em processo de transformação. Lá em Romanos 12, Paulo nos diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para convosco. Uma alma ferida, uma alma machucada, uma pessoa que muitas vezes nós temos aí irmãos que suas feridas estão fazendo bodas de prata, carregando um peso enorme sobre as suas costas, sem romper na fé.
com os mesmos problemas, as mesmas dores. E pasmem, eu já trabalhei com pessoas que chegou um momento, eu já trabalhei há 2 anos com uma pessoa, chegou um momento que eu disse: olha, só falta para você agora fazer um altar para a sua dor. Porque você parece se sentir confortável em ser vítima. E no reino de Deus não há espaço para vítima. No reino de Deus, o lugar para mim e para você é de filho. Aleluia. E nós precisamos entender o nosso chamado e a nossa identidade de filho. A identidade que foi perdida lá no jardim no Éden. Às vezes falamos errado, né? Falamos jardim do Éden. Não. Era um jardim no Éden. E ali, com o pecado, com a morte espiritual, a nossa identidade de filho se perdeu. E Jesus, quando ele morre na cruz, não foi apenas para nos salvar, mas também para nos levar de volta ao propósito original de Deus e resgatar nossa identidade perdida, o nosso IDH, a nossa identidade, o nosso destino e nossa herança. E o nosso futuro não é um lugar somente para onde vamos. O apóstolo Edgar até bateu muito nessa tecla no final de semana. Mas é um lugar que construímos em Deus. O meu futuro e o teu futuro é um lugar que nós construímos em Deus. E a pergunta para mim e para você nessa noite é: até quando nós vamos viver aprisionados ao passado? Até quando vamos viver remoendo nossas dores e feridas? Até quando vamos viver com um caco, raspando nossas feridas ou lambendo nossas feridas? Até quando vamos nos sentir confortável de dizer: eu estou assim, eu sou uma sofredora ou um sofredor, porque fulano fez isso comigo, porque fui abandonado, porque fui rejeitado? Sim, rejeição é uma das armas mais cruéis. Talvez na cura interior, uma das áreas mais problemáticas seja a raiz da rejeição. Até porque na maioria das vezes ela aconteceu lá na nossa infância. E para muitos, até no ventre da mãe. Ali já houve uma rejeição. E toda criança que se sente rejeitada, Satanás quer adotar. Ele é sujo. E ele não admite ter nos perdido. Porque nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor, com a sua graça, nos alcançou. Mas Ele veio não apenas para nos salvar, mas também para nos curar, para nos libertar. Para isso Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém, queridos? Amém? Então, eu vou tentar resumir tudo que eu escrevi aqui, que eu tenho mania, o pessoal já brinca, porque eu sou cheio de cadernos. Chegar na minha casa, é caderno para todo canto, né? Porque eu gosto muito de escrever, e eu aprendo, eu sou daquelas pessoas que aprendem escrevendo. Às vezes eu estou ouvindo as aulas, assistindo as aulas, né, do curso de psicanálise, e demoro muitas vezes uma aula porque eu vou escrevendo toda a aula, eu vou copiando, porque eu aprendo assim, né? Então, queridos, uma alma ferida, ela sofre de distorções de valores. Ela tem geralmente uma visão errada. Ela geralmente não escuta com clareza. Às vezes a pessoa fala algo com ela, mas até chegar no ouvido dela há um ruído de comunicação, ou o inimigo se aproveita e ela ouve tudo de forma distorcida. Ela recebe de outra forma. E a gente é responsável pelo que a gente fala, não pelo que o outro ouve, como o outro ouve. E quantas pessoas já aconteceu talvez na sua vida de você falar uma coisa e a pessoa entender outra totalmente diferente? Já aconteceu com você? Porque comigo já. De eu falar algo com a pessoa e ela distorcer tudo. Uma alma ferida. Seus valores são distorcidos. Há uma confusão de identidade. E quem somos? Qual o nosso lugar aqui? Qual o nosso propósito, o nosso chamado? Para que eu sirvo? Então nós vamos nessa noite aprender
algumas lições práticas. Cura interior não é num passe de mágica. Cura das emoções não é uma varinha de condão. Não, é um processo. Deus não poderia me curar de uma só vez? Claro que sim. Mas Ele respeita as minhas limitações, a minha humanidade. Porque a cura interior, ela passa pelo processo da dor. É igual aquele chá amargo que você está passando mal e toma. O chá é ruim, mas é bom. O gosto é amargo, mas o efeito é bom. A cura interior, ela vai nos fazer, muitas vezes, olhar de frente para o problema, olhar para a nossa dor, olhar para aquela traição que sofremos, olhar para aquela facada nas costas que tomamos. E muitas vezes nós guardamos e tentamos esquecer, usamos como um mecanismo de defesa. E se alguém vem tocar no assunto, eu não quero nem tocar nesse assunto, não gosto nem de lembrar, já deixei para lá. Esse para lá está aqui no porão da sua alma. E ela está vivenciando uma janela da alma que a gente chama de desconfiômetro. Todo mundo vê que ela ainda está ferida, só ela não consegue reconhecer. Sabe aquela pessoa que você vai conversar e ela já tem uma reação negativa? Você vai falar com ela e ela não entende o que você está falando. Tudo ela se dói, tudo se machuca, tudo se magoa. Que você tem que pisar em ovos para falar com ela. Meu Deus, eu vou ter uma conversa com fulano, me dá sabedoria. Já pensou que é conviver com alguém assim? Porque tudo ela fica ressentida. Ela já ficou sentindo uma vez por uma machucadura, mas em qualquer coisinha que alguém fala, ela vem o ressentimento. É o sentir novamente. E muitas vezes nós temos que pisar em ovos. Às vezes é um colega de trabalho, um colega de faculdade, alguém da família. Interessante que geralmente essas pessoas, elas nunca conseguem reconhecer. Todo mundo está vendo, menos ela. Essa pessoa pode ser um amigo seu, familiar seu, ou pode ser você, que não consegue olhar para si, que se vê sempre como vítima, como coitadinho, porque esse é um lugar confortável. Mas não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Então, muitas vezes, queridos, nós estamos como aquele passarinho que alguém atropelou, pisou, machucou as asinhas, está machucado, as patinhas estão quebradas, precisa de ajuda, mas ou não reconhece que precisa, ou prefere ficar nesse lugar de vitimismo, de coitadinho. Imagine que você é esse passarinho, que alguém quer cuidar de você. A vida pode ter te atropelado com perdas, com fracassos, mas a pessoa geralmente que tem a raiz de rejeição, ela nunca vai dizer assim: eu tive um fracasso, abri uma firma, ela fechou, fiz o vestibular, não passei, fiz uma entrevista de emprego, não passei, geralmente vai dizer assim: eu sou um fracassado. Porque é como ele se vê. O que a Bíblia diz em Provérbios? Que como o homem se vê, assim ele é. A minha pergunta a você nessa noite é: como é que você se vê? Se você pudesse fazer um desenho de você mesmo, como você se desenharia, emocionalmente falando? Não, eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa que coloquei aos pés da cruz as minhas dores, as minhas feridas. Não sou totalmente curado, mas estou rompendo, estou crescendo. Ou seria outro o retrato que você faria de você? Como o homem se vê, assim ele é. Eu sou um perseguido ao meu trabalho. Eu comecei a trabalhar ali, o emprego que você pediu tanto a Deus. Aí agora chega, minha irmã chegou para mim: pastor, ora por mim. E eu pode dizer: é porque eu quero saber o emprego. Mas nós estávamos orando por você, por esse emprego, que penso, tem um ano que você está lá. Pastora, mas eu sinto que eu sou muito perseguido, tem muita fofoca. Eu falei: então não vou orar para você sair, não. Eu vou orar para você permanecer lá, é teu lugar. É o lugar onde você deve ser sal e luz, onde você deve fazer a diferença. Que negócio é esse de só querer estar em lugar onde está tudo bem? Quem diz que vida cristã é assim?
Jesus disse que no mundo teríamos aflições, que seríamos perseguidos. Mas nós parece que estamos sempre com uma nota promissória em nossa mão. Sempre tem alguém devendo algo a nós. É alguém me perseguindo, é alguém falando mal de mim, o pastor que não me deu bola. Eu lembro de uma pessoa da nossa congregação que não podia chegar alguém novo na igreja, que ele saía da igreja. Se daqui a pouco voltava. Aí chegava alguém novo, a gente ia dar atenção para aquela pessoa sair da igreja. Saiu acho que umas 14 vezes. Um menino na fé. E quantos estão há tantos anos no reino e continuam meninos na fé? O pastor não me dá atenção. O pastor deu cargo para aquela pessoa, não deu para mim. O pastor trata melhor, foi visitar aquela ali, não me visitou. É muito fácil a gente ver os defeitos do outro com lente de aumento, mas para os nossos nós somos míopes. Eu não estou aqui nessa noite para passar a mão na cabeça, me perdoa, porque geralmente a gente espera isso por interior, né? Oh, a pastora vai dizer, coitadinho de você, você é vítima, eu vou orar por você, vou não. Porque não é isso que Deus quer. Um dia Jesus chegou e tinha um paralítico junto de um tanque, né? O tanque de Betesda, né? E Jesus fala com ele e diz, eu estou aqui há 38 anos. Ninguém me joga. Ninguém me coloca nessas águas para ser curado. Ele certamente devia esperar Jesus falar assim, coitadinho de você. Você é uma vítima. Olha, porque ali havia pessoas, a lenda judaica diz que havia pessoas ricas que pagavam, que tinha ali um ajudante, alguém que pagava para quando acabou vendo, empurrar. Ele não tinha ninguém. Mas Jesus não disse, coitadinho de você. Eu vou estender as mãos, vou mover essas águas e vou te empurrar. Ou então eu vou, sabe, porque você é vítima, você é um coitado. Você é vítima da sociedade. Jesus cura, mas pega a tua maca e vai. Essa maca fala da responsabilidade. Essa maca fala de continuar levando a maca como um sinal, um testemunho do que Jesus fez. Porque quando as pessoas olhavam para a maca, o que aconteceu com você? Jesus me curou. Antes eu vivia deitado nessa maca. Hoje eu posso andar com as minhas próprias pernas. Aleluia. Mas a maca estava ali ainda, como um sinal do que Jesus fez na vida dele. Chega uma mulher para Jesus pedir oração pela sua filha. Lá na sua terra, era uma mulher Sirofenícia, estava endemoniada. Jesus é tão duro com aquela mulher que se a gente lê aquele texto ali, sem os olhos do Espírito, para Jesus foi cruel. Não. Jesus, que sonda tudo, conheceu o coração daquela mulher. E Jesus viu nela orgulho. Jesus sabia que quebrando o orgulho dela, a sua filha lá ficaria quieta. O problema estava nela. E Jesus começa a trabalhar com ela. Lembrei da minha netinha, estou com a netinha de 1 ano e 8 meses, Helena, depois de 9 anos de espera. Na época da Covid, minha nora estava grávida. Eu dizia, Jesus, eu quero ver minha neta. Não me leve agora. Eu quero ver minha neta. Depois de eu faço 60 anos, parece que eu tinha 15 um dia desse. Eu coloquei lá no Instagram. Um dia desse eu tinha 15, vou fazer 60 depois de Helena. Mas uma das minhas grandes alegrias no Senhor é de hoje. E ela, quando chega, aquela me vê, ela já vem correndo com os bracinhos. E quando sai da minha casa, sai chorando. E queridos, Jesus, com aquela mulher, já estou seguindo nada aqui. Mas eu vou voltar aqui para o roteiro, amém? Jesus quebra a estrutura de orgulho daquela mulher. E muitas vezes a cura que Ele vai fazer na minha vida e na tua vida vai passar por esse processo de quebra de estrutura de orgulho. Porque a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Então Jesus não disse, coitadinha de você, eu vou orar e tua filha vai ficar liberta. Jesus foi passo a passo. E aquela mulher foi responder. E à medida que ela respondia, o orgulho ia sendo quebrado. E por fim o milagre se manifestou.
não está aqui. Aquele samaritano, aquele homem estava à beira do caminho, um homem ferido. Meu filho contava pra gente, meu filho mais velho é pastor conosco, ele é da área do louvor, né? Ele é músico. A experiência dele com Deus foi tremenda. Aos 7 anos, ele estava descendo as escadas do apartamento que a gente morava, quando ele ouviu a voz do Senhor audível, dizendo: eu estou te servindo, te separando para mim, para o ministério da música, da palavra. Ele subiu as escadas novamente, tinha 7 anos. Diz: pai, quando você puder, compra um violão para mim, mesmo de segunda mão. Quando a gente pôde, comprar um violãozinho de segunda mão. E ele, todas as tardes, ele ia para a comunidade com um violão. Passou a sua adolescência assim. Ele e o Senhor. Havia um casal que morava lá, e diziam que muitas vezes só ouviam os gritos dele. E quando ele chegava, às vezes tinha poça de lágrimas. E assim foi a adolescência. Com 12 anos, nós já viemos saber que tinha mais de 20. Quando nós soubemos, com 12 anos ele teve uma visão, o Senhor apareceu a ele. E o Senhor colocou uma toalha de piquenique, era toalha xadrezinha no chão. E colocou como que frutas lá, e disse: André, eu vim fazer um piquenique com você. E ali o Senhor fala com ele sobre o ministério. Mas ele passou a sua adolescência e juventude resistindo. Firme, fiel. O Senhor ensinou a tocar. Ele toca vários instrumentos, mas ele realmente ele é muito bom. Violão, guitarra. Ele até dá aulas. E sempre assim, um caráter diante de Deus. E a igreja sentia realmente isso. A ponto de irmãos depois chegarem para a gente, irmãos bem mais velhos, diz: o pastor consagra teu filho. Eu me submeto a ele, mesmo ele tendo idade de ser o meu filho, porque eu vejo nele o caráter de Cristo. E já numa overdose, segundo overdose, o tema era piquenique. E aí ele foi chamado lá no palco e foi colocado óleo sobre sua cabeça e foi consagrado. O Espírito Santo disse: André, você lembra do nosso primeiro piquenique? Ele foi consagrado ao ministério no overdose chamado piquenique. Ele traduz fluentemente inglês, espanhol, está enveredando pelo alemão. Nunca fez nenhum curso. Ele estava na Colômbia quando Deus uma pessoa e disse: você nasceu no Brasil, que tinha que nascer em algum lugar. Mas você é das nações. E eu vejo você falando pelo menos 10 línguas das nações, inclusive o mandarim. E ele ali traduzia. Chegou no Ministério de Louvor dos Estados Unidos, na Colômbia. Ele foi para lá, ficou 2 anos fazendo seminário Cristo para as Nações com a sua esposa. E chegou no Ministério de Louvor dos Estados Unidos, ele cantando, tocando e cantando com eles em inglês, traduzindo do inglês para o espanhol e do espanhol para o português, como um dom de Deus. Como um dom de Deus. E ele trouxe para nós a história do samaritano. Ele disse: mãe, quando Jesus fala dessa história, quando é trazida essa história do samaritano, na verdade, era um assunto já conhecido no meio judaico. Realmente havia acontecido. Não é uma parábola mesmo, até porque quando não é parábola tem nome, dá o nome da pessoa, quando é. Mas ele disse: a do samaritano não é uma história. O que aconteceu? Aquele homem caído ali, que foi socorrido por um samaritano, que sofria preconceito por parte, né, do judeu genuíno. Ele, na verdade, era um alto comandante romano. E aquele samaritano que cuidou das feridas dele, estava indo ia ter uma causa no tribunal, a causa dele, algo da sua empresa. E ele perdeu a audiência, porque ele tomou conta daquele homem que estava ao chão. Mas o samaritano faz algo que eu acho extraordinário, e eu gosto muito de usar em ministração de cura interior. Ele traz aquele homem ferido depois de dar os primeiros cuidados. Ele coloca no hospedaria e diz: cuida dele até que eu volte. E quando eu voltar, se esse dinheiro aqui não deu para pagar as despesas, eu completo. Essa hospedaria tem um nome, ela é a igreja. E quando alguém entra por essa porta, ferido e machucado, Jesus está dizendo para mim e para você: cuida dele até que eu volte. O Senhor nos chama para sermos curados e para curarmos aqueles que estão chegando feridos. Quando eu sou curado, a cura não favorece somente a mim,
mas aqueles que vão se relacionar comigo. E vai chegar o dia que não vai precisar de ministério de cura interior, porque toda igreja vai ter entendimento. E você vai estar discipulando alguém e Deus vai estar te usando para curar a alma daquela pessoa ferida. Amém, queridos? Eu saí hoje à tarde, deixei lá uma irmã, 3 irmãs, uma ministrando a cura das emoções e 2 na intercessão. E eu fico feliz. Vou estar reiniciando agora treinamento lá na igreja, porque eu falo, eu não dou conta. E depois da pandemia, eu nunca vi. Parece que aflorou. E Deus nos deu uma palavra, que lá é um lugar de cura, e que a gente se preparasse, porque estaria chegando pessoas feridas, e tem de fato acontecido. Há poucos dias eu recebi uma, foi entrando, eu falei perguntando assim, quando é que vai ter batismo? Já entrou assim. Eu não vi há 7 anos. E eu lembro que, aliás, eu nem lembrava, ela que contou, que chegou na minha casa com uma moça da igreja, eu não a conhecia. E antes que ela começasse a falar, eu disse, olha, deixa eu contar aqui uma experiência. Essa noite, às 3h15 da madrugada, eu acordei com uma dor aqui do lado esquerdo. E ficou tudo dormente, eu acordei Evandro e disse, ora por mim, que eu estou com esse meu lado esquerdo todo tomado de dor e dormente. Mas eu disse, de repente, falei para ele, não sou eu. É alguém que está passando por isso agora, do 3h15. E nós começamos a orar por essa pessoa. E quando eu estou contando isso, essa moça começa a chorar, diz, sou eu. Às 3h15 da manhã, eu subi no banco para pegar algo, caí e fiquei desacordada. Minha mãe me encontrou desacordada. E eu estou toda machucada, esse lado esquerdo, e dormente. Mas ela vivia numa depressão. Tentou suicídio algumas vezes, chegou a ficar dias em coma. Jesus a encontrou há 1 ano atrás em casa. Ela, o marido, e não frequentaram a igreja. Ela dizia, não preciso. Em casa, minha família reúne, não preciso de igreja. E há 3 meses, Deus começou a mexer com ela. Você precisa estar no corpo. E você precisa descer as águas. Igreja é lugar de cura. Igreja é lugar de comunhão. É aqui que somos cuidados. E ela está lá. Está fazendo parte do meu grupo de crescimento. Participou do congresso, como Deus falou com ela. E ela diz, as pessoas estão dizendo que eu estou ficando doida, porque eu estou apaixonada por Jesus. Mas eu te falo uma coisa, quando nós estamos em processo de cura, nós começamos a entender melhor a nossa identidade de filho. E não há como não ficar apaixonado por esse Deus. Amém? Você é esse passarinho que passou por perdas, por dores, fracassos. Pare de dizer, eu sou um fracassado. Você passou por fracassos. O Satanás ele quer dar nome e sobrenome para a nossa dor. Eu sou burra. Eu faço concurso, eu não passo. Eu faço vestibular, eu não passo. E Satanás quer me batizar com um nome. Eu sou burra. Eu sou um derrotado. Todo emprego que eu vou, eu sou demitido. Eu lembro de um moço que eu acompanhei. Ele não ficava em emprego nenhum. E ele dizia, eu sou burro. Nunca ninguém vai querer casar comigo. Eu não vou nem fazer vestibular porque eu sei que eu não vou passar. E eu comecei a fazer a clínica da alma com ele. Eu lembro que a gente conseguiu emprego para ele no Bom Preço, para limpar. Ele não ficou 1 mês, foi demitido. Colocamos ele na empresa de um irmão da igreja. Ali no balcão. Nada. Quando eu começo a conversar com aquele moço, eu vim descobrir que na verdade ele era inteligentíssimo. Era a sua alma que a mãe havia abafado. Quando o pai dele morreu, ele tinha 4 anos. E era ele e irmãs. E aí ele ouvia a mãe dizer para as irmãs, não sei por que quem morreu não foi esse traste. Era ele que devia ter morrido. O pai do caminhoneiro morreu de acidente de carro. E ele dizia, quem tinha que ter morrido era esse traste, não presta para nada, não vai dar para nada, não vai poder nos ajudar em nada. E esse menino cresceu
com a sua personalidade danificada, destroçada, se sentindo um zero à esquerda, se sentia a pessoa mais feia do mundo. Sabe o que é a pessoa dizer? Literalmente, pastor, não tem gente feia como eu. Não era gatinho não vou mentir, né? Mas também não era a pessoa mais feia do mundo. E casou com uma mulher lindíssima. E eu disse, você vai fazer vestibular? Vou não, pastor. Eu falei, vai, porque eu não estou te aconselhando, estou dando a palavra de ordem, de direção. Você vai e eu vou pagar seu vestibular, a sua inscrição. Eu estava indo para o Pará, para Tucuruí no Pará, Belém, ver minha sogra, e Tucuruí no Pará, ver meus pais. Eu disse, eu estou indo para o Pará, mas eu quero receber a notícia de que você passou. Ele disse, não faça o que eu não passar. Eu falei, vou. Peguei o irmão que estava com ele, que era o discipulador dele, falei, vá com ele fazer a inscrição. Queridos, passou em terceiro lugar na UESA. Passou no concurso da prefeitura. Está há anos, casou. Jesus faz assim. Você não precisa carregar suas dores como um fardo nas suas costas. Jesus não disse que não haveria fardo, mas ele disse que seria leve. O grande problema é que nós não conseguimos trocar o nosso fardo pelo de Jesus. E o Senhor nos chama nessa noite a iniciar esse processo, ou talvez, quem sabe, aqui já tenha sido iniciado. O Senhor quer dar continuidade, amém, queridos? Está caindo minhas folhas aqui, porque está tudo solta. Era de outro caderno. Deixa eu voltar para cá. Então, o samaritano fez assim com aquele homem, levou para a hospedaria. Você está no melhor lugar. É aqui onde você vai receber cura e ser preparado para a volta de Jesus. Amém, queridos? É aqui no corpo que a tua identidade vai ser resgatada. Identidade de filho. Por que Jesus não teve problema na tentação? Onde foi que Satanás começou a querer ferir Jesus? Se tu és filho de Deus. Ele questionou a paternidade de Deus sobre Jesus. Ele questionou a identidade de Jesus como filho. Mas Jesus tinha sido batizado. E ele ouviu a voz do Pai dizendo, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então ele sabia quem ele era. Mas a Bíblia diz que ele era homem de dores. Jesus se identifica com a sua dor e com a minha dor. Porque ele foi homem de dores e foi o mais rejeitado dentre todos. Só que Jesus não se deixou abalar, ele tinha uma alma curada, porque ele sabia quem ele era. O grande problema é porque nós, por não sabermos quem somos no Senhor, nós nos deixamos ser feridos. Ninguém tem o poder de nos ferir, queridos. É claro que dói quando alguém vem e nos machuca, dói. A gente às vezes chora, fica ali horas, mas eu não sou obrigado a carregar aquela ferida na minha vida. Eu não posso dar esse poder a ninguém. Quando eu disse para essa pessoa, você só está faltando fazer um altar para a sua dor, é porque eu já vinha trabalhando com ela há um tempo. E ela não conseguia perdoar quem a feriu. E a grande chave para a cura interior, para a cura das emoções, chama-se perdão. Começa por ele. É abrir mão do nosso direito. É reconhecer que o nosso direito não tem direito algum. O nosso direito está na cruz. E quando eu não abro mão do meu direito, eu estou dizendo, eu sou vítima sim. Eu sou um coitadinho. E o que acontece? Satanás começa. É um ciclo após o outro, como as estações. Sabe? Você sai do inverno e entra em outra estação com coisas pendentes do inverno. Você entra na outra estação com o inverno ainda dentro da sua alma. Situações não resolvidas. Algumas delas é pecado. Já ouvi aqui na minha vida que falava assim, eu estou com um problema nessa área, uma situação mal resolvida. Até eu entender que não era situação mal resolvida e nem problema, era pecado. Mas eu estava dando nome. Deixa eu voltar para cá. Há um outro personagem da Bíblia, que acho até que você já deve ter ouvido
falar muito dessa história. Muitas crianças do interior gostam de falar. Melquisedeque, Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas, o grande amigo de Davi. Depois que Saul e Jonatas foram mortos, Davi, assume o trono. Geralmente quando um rei assumia a outra família, eram exterminados, para que não sobrasse ninguém. Não foi Davi que mandou matar, eles não foram, mas era assim que acontecia, para que não viesse nenhum depois, dizendo: esse lugar é meu, eu vou formar um exército, um grupo, e querer o trono. A babá de Mefibosete pega ele, foi o único da família. Ela pega ele e sai correndo. Na corrida, o menino cai e quebra os pés. Se fosse hoje, certamente estaria andando normalmente. Mas não havia recursos assim nessa época. E ela vai com ele para um lugar chamado Lodebar, um lugar sem memória. É o significado do nome dessa cidade, dessa terra. Uma terra seca, árida. E aí, ele é criado ali em Lodebar. Ele fica aleijado dos seus pés. Ele cresceu, formou família, mas ele não andava sozinho, ele tinha que ser carregado. Nós não sabemos como foi, que histórias contaram para ele. Nós não sabemos se colocaram revolta no coração dele, ou ódio, dizendo: aquele trono lá em Jerusalém era teu, mas ele foi tomado por Davi. Não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: ele se sentiu um coitado, uma vítima. E um dia Davi está no palácio e ele pergunta ali aos seus servos: vocês sabem, porventura vocês sabem, se sobrou alguém da família de Saul? E a Ziba diz assim para Davi: sim, tem um descendente dele, ficou o único da família, Mefibosete, mora em Lodebar, aleijado dos pés. Davi diz: manda buscar. E aí vai uma comitiva buscar Mefibosete. Quando Mefibosete recebe a notícia de que ele tem que ir para Jerusalém para ver Davi, vocês imaginam o que passou na mente dele? Ele mostra ali para a gente que ele tinha uma mente ansiosa. E quem tem uma mente ansiosa, a mente do ansioso é a mente de contador de histórias. O ansioso, tudo para ele vai dar errado, ele aumenta, ele superdimensiona as coisas. Ele cria, ele conta histórias para ele mesmo, ele acredita. Amanhã no trabalho, com certeza, aquele fulano vai falar mal de mim pro gerente. Com certeza eu vou chegar lá e eu sei que vai estar aquela turminha lá fofocando. Amanhã fulano eu sei que vai estar fazendo isso comigo. Começa a mente ansiosa. Começa a criar, porque a mente ansiosa, como eu disse, é uma mente contadora de histórias. Fantasiosa. E aí vocês imaginam a viagem de Mefibosete, de Lodebar até Jerusalém. Davi vai me matar. Está me chamando para me matar. Ele descobriu que é um descendente de Saul. E agora ele vai me enforcar. Porque ele deve estar imaginando que eu estou aqui armando, tramando contra ele. Estou levantando um exército para usurpar o trono. E aquele homem, você imagina a mente daquele homem em toda a viagem, em todo o percurso. Quantos de nós já perdemos noites de sono com a mente revivendo histórias e ampliando a história? A história vai crescendo. Às vezes o probleminha é que era assim, fica assim. Quantas noites perdidas? E ele vai, todo o percurso. Eu sei que eu vou morrer. E quando ele chega em Jerusalém, vocês imaginam a aflição do coração daquele homem. Davi o recebe com um abraço e diz: olha, tudo que era de Saul eu vou devolver a você. Terras, animais, tudo é seu. Você pode estar morando aqui no palácio, você vai comer à mesa do rei. Ele perdeu quantas horas pensando o pior? Uma mente ansiosa.
A ansiedade existe de fato, é uma dor emocional, mas também, se a gente não cuidar, é pecado. Porque a ansiedade, ela não me deixa confiar em Deus. Eu tento fazer as coisas do meu modo, do meu jeito, e eu não consigo, eu me frustro. É orgulho também. Jesus disse: não andeis ansiosos. E Mefibosete, quando Davi diz isso a ele diz: por quê? Por que você está fazendo isso? Em outras palavras, por que você está me tratando assim? Eu sou apenas um cão morto. Olha como aquele homem se via. Eu sou apenas um cão morto. Ele era um príncipe, neto de um rei, filho de um príncipe. Ele era um príncipe, mas ele se via como um cão morto. E esse é o trabalhar, é o agir de Satanás em nossas mentes. Mostrar sempre que nós somos menores do que somos. E muitas vezes nós estamos comendo pão seco por não entendermos a mesa que o Senhor preparou para nós. Eu lembro da história de um jovem que saiu de um país para outro em busca de emprego e comprou uma passagem no navio, aquela classe mais baixa. E ele levou um pãozinho dentro de uma sacola e uma garrafinha de água. E no terceiro dia o outro passageiro falou assim: por que você está só comendo esse pãozinho seco? E ele disse: é porque eu comprei só a passagem. Ele não sabia que a passagem no navio dá direito à alimentação também. E quantas vezes estamos vivendo assim? Comendo um pedaço de pão seco, deixando de usufruir da mesa que o Senhor tem para nós. Porque Satanás insiste em nos dizer que somos vítimas, que somos coitadinhos. Não preguei nada do que está aqui, pastor. Nada. Mas eu quero, vamos ver aqui algumas reações que sinalizam que a gente muitas vezes está se debatendo contra a ajuda do Pai. Que a gente não foi curado ainda por causa de algumas atitudes nossas. Porque você deve me perguntar: sim, mas o que eu faço? O que está me impedindo de ser curado? Vamos ver alguns impedimentos para a cura? Primeiro, resistência em perdoar verdadeiramente aqueles que te feriram ou destruíram tuas asas. Por quê? Porque não conseguimos abrir mão do nosso direito. Ele me feriu, ele me machucou, ela me traiu. Então nós encontramos tantas justificativas. E a gente sabe que perdoar é abrir mão do nosso direito. E nós esquecemos. Jesus, quando estava na cruz, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ele não somente perdoou os seus algozes, mas disse: Pai, perdoa-lhes. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pai, apaga do registro dos céus tudo que eles estão fazendo contra mim. O primeiro mártir da Bíblia, alguém lembra aqui? Lá em Atos, quem foi o primeiro mártir? Estevão. O que ele disse para Jesus? O que ele falou olhando para os céus também? Ele pediu perdão. Ele diz mais ou menos as mesmas palavras de Jesus, que traduzindo ali também Estevão estava dizendo: Pai, perdoa-lhes, apaga dos registros dos céus tudo isso que eles estão fazendo contra mim. Ele poderia dizer: Senhor, eu estou indo para ti, apedrejado, pesa a tua mão sobre eles, porque é por teu nome que eu estou sendo morto. Mesmo em face da morte, ele pediu ao Pai para não lhes imputar aquele pecado. Perdoar é abrir mão do nosso direito, mas faz um bem tremendo para nós. Porque a falta de perdão nos deixa numa cadeia emocional, numa prisão emocional. Quem te ofendeu, quem te machucou, quem te feriu, está ali vivendo a vida. E às vezes nem lembrando que você existe. E você, para onde vai, tudo te lembra aquela pessoa. Você de repente está aqui e fala: meu Deus, lembrei de fulano, amava a camisa vermelha, igual o pastor. Vou nem olhar para o pastor, porque toda escola do pastor eu vejo esse homem na minha frente. Aí eu chego perto da irmã: ai meu pai, esse perfume. Todo dia era perfume que fulano usava. Misericórdia, vou até ficar longe dela. Você é prisioneiro de quem te machucou, de quem te feriu.
Onde você vai estar carregando esse defunto nas suas costas? Nós precisamos liberar perdão. Um dia Davi falou assim para Deus, nós tremendo, um homem segundo o coração de Deus: tira minha alma da prisão para que eu te louve. Era a alma dele, pelas angústias, pelas perdas, pelas dores sofridas, pelas traições. Emocionalmente ele estava numa prisão. Pai, tira minha alma da prisão para que eu te louve. Porque uma alma presa, ela não consegue louvar com todo o seu potencial. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Lá no Antigo Testamento, lá em Reis, fala de um Deus pagão, Baal-zebub, Deus de Ecrom, senhor das moscas. Se alimentava de mosca. Sabe o que mosca ama? Sangue, lixo. Quando a minha alma está ferida, quando eu não abro mão da minha dor, quando eu não libero perdão, eu estou nessa situação. Deus habita nos meus louvores, mas eu não tenho um coração que Deus realmente possa dizer: minha morada com prazer. Porque há lixo. E lixo, algum dia algum gari já entrou na tua casa para pegar o lixo? Ou ele pega o lixo que você colocou na porta? Algum gari já entrou? Não, eu peguei lá na porta um saco de lixo, mas eu tive a intuição que dentro da tua casa ainda tem lixo para colocar para fora. Algum deles já fez isso com você? Na minha nunca fizeram. Eles pegam o que está na porta. O Espírito Santo vai pegar o lixo da nossa alma. Que nós abrimos aqui o armário da alma e dizemos: toma, Espírito Santo, pode levar. Ele não vai te violentar. Ele não vai te curar se você não abrir a porta do seu coração. Eu entrego a ti todo o lixo. Amém, queridos? Amém? Muito bem. A outra coisa que impede a cura é quando a gente está lutando para devolver todo o lixo que nos lançaram. Tudo que fizeram de mal para mim, vai ver. Eu sou crente, mas não sou besta. Quantas vezes já ouvimos isso? Sou crente, mas não sou otário. Vai ouvir poucas e boas. E você quer lutar com as suas próprias armas. E a palavra diz que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para desfazer todo sofisma, toda mentira, todo paradigma. As nossas armas são espirituais. E sabe o que está acontecendo? Muitas das nossas armas, elas estão ali ao chão, enferrujadas. Porque nós insistimos em lutar nossas guerras com nossas próprias armas. Eu tenho razão, eu tenho direito. O que ele fez para mim, o que ela fez para mim foi muito forte. Não sou obrigado a liberar perdão. Não sou Deus. Essa semana eu vi uma pessoa falar isso para mim. Quem perdoa é Deus. Eu falei: opa, vamos conhecer a palavra. A tua oração fica retida com a falta de perdão. Vai lá para o Pai Nosso. Quantas aí, quantos estão orando e a oração não está subindo? Eu vou dizer para vocês, vou ensinar aqui um segredinho que eu peguei para a minha vida. Por mais que no ministério, muitas vezes a gente é muito ferido, né, pastor? A gente sofre às vezes injustiças. E ao longo dos anos, quase 40 anos de ministério, a gente já viu coisa que só Deus. Já passamos por tantos momentos, sabe? E deu um branco agora. É aquilo que eu falei para vocês, que sempre às vezes dá. Jesus traz à minha memória o que eu estou falando. Segredinho que você tem. Muito obrigado, querido. Eu aprendi um segredo. Por mais que eu seja machucado ou ferido, eu falo: eu libero perdão. Sabe por quê? Porque se eu não liberar, eu perco a minha comunhão com o Pai. Se eu não liberar, então aquela pessoa e o que ela me fez é mais importante do que a comunhão com o Pai. Porque Ele não vai ouvir minha oração. Então eu digo: eu não posso dar esse poder a ninguém. Se eu amo ao Senhor, Ele é o primeiro em minha vida. Então eu não posso permitir que ninguém tome o lugar
cuidar, porque para muitos a dor tem se tornado um ídolo. E o ídolo é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus em nosso coração. Uma ferida na alma pode ser um ídolo na sua vida, que você não abre mão por causa dos seus direitos. Vamos lá para outra. Se apoiando um outro motivo de não ser curada, porque às vezes a gente se apoia em nosso orgulho ferido, e todo tempo nós estamos culpando as pessoas à nossa volta, quando a nossa vida está paralisada. A gente fica uma vida paralisada, não rompe, a gente não cresce, a gente começa a perceber que a nossa vida parece que não vai para frente, dá um passo para frente, dois para trás, nada muda, e a gente culpa todo mundo. Eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim porque quem bateu não foi assim comigo, eu não passei diante da culpa daquele professor que me marcou. E a gente começa a buscar culpados. E tudo isso é uma forma que a nossa alma tem de nos governar. E dizer, fica nesse lugar de dor. Quando o Senhor encontrou Elias na caverna, profeta Elias, vocês conhecem a história, não conhecem? Elias, aquele homem que venceu 450 profetas de Baal e mais 400 de Azel. Foram 850. E aquele homem ora e fogo desce dos céus. Era um profeta do fogo. Teve um momento que o rei mandava mensagem para ele, os soldados iam lá em cima do monte. Puf, caía fogo, consumia todo mundo. E a outra caía fogo. Teve um filho, ô meu Senhor, não manda mais fogo não. Era o profeta do fogo. Mas uma única mulher fez Elias temer e tremer. E ele vai para a caverna. E Deus chega e diz, Elias, onde você está? O que você faz aí, Elias? Deus não sabe? Há algo oculto para Deus? Há algo que Deus não veja ou não saiba? Por que Deus faz perguntas a nós? Porque quando respondemos, nós ouvimos nossa própria voz. E aí Elias começa a dizer, eu estou aqui por causa disso, e começa a se vitimizar. E Deus, como sempre, não permite que a gente fique nesse lugar de vitimismo. Aí não é teu lugar. Quantos de nós estamos dentro da caverna? Da caverna emocional, da caverna do medo, da timidez exagerada. Tem gente que está falando assim, vem aqui, pega o microfone e fala alguma coisa que é capaz de desmaiar. Às vezes alguma coisa aconteceu lá na escola, foi responder algo, errou e todo mundo fez Maria. E carrega esse medo até o timidez paralisante. Inseguranças. Quem sou eu? O pastor chegou, olha, eu quero te colocar. Eu, pastor? Quem sou eu? Muitas vezes é um orgulho travestido de humildade. Você sabia que não tem sentimento de inferioridade? Não tem. O que tem é de superioridade. E a gente camufla, dando uma de humilde. Eu lembro de uma pessoa, foi minha ovelha, ela já faleceu, já partiu. E ela um dia falou para mim assim, pastor, aqui, eu acho você e assim as irmãs são vaidosas. Eu sou humilde, eu sou muito simples. E eu falei, por que você me acha vaidosa? Sim, eu acho que você tem muita roupa. Ela não sabia da minha história. Ela não sabia da minha história. Ela não sabia que teve dias da nossa vida que a gente não tinha nem farinha para comer. Que eu, grávida do meu primeiro filho, eu dizia, pai, eu estou com vontade de comer uma fruta, não tem nada para comer hoje. 2 horas depois chegou uma moça que foi minha colega de seminário em Belém. Veio do Acre. Estava lá, eu tinha ido para a região amazônica, para a ilha, fazer missionário com ela. Missões com ela, naquela ilha da região amazônica. E já tinha 2 anos que eu não a via. Nós estávamos lá, 2 horas depois, chegando na minha casa para me visitar, com uma cesta desse tamanho, cheia de maçã, pera, uva, nem imaginar de fruta boa. A gente não tem o que comer, de repente chega um casal, parando nossa porta, não sabia nada, porque Deus, vamos falar comigo, não diga para ninguém, a gente só fala para Deus. A gente estava pastoreando, começando um trabalho, uma obra. E ele dizia, vamos dizer para Deus.
chegou uma senhorinha com um saquinho de plástico transparente, um punhado de arroz, um bife e um pedacinho de cebola. Esse era o meu almoço. Mas eu disse para minha sobrinha que eu ia jejuar hoje. Eu peguei minha parte e trouxe, porque eu sei, Deus me falou que a senhora não tem nada o que comer. Eu só vestia roupa usada. Quando eu cheguei aqui, eu lembro, durante muitos anos eu tinha um vestido preto, um único vestido preto de festa. Tudo quanto era festa, casamento, formatura, eu só ia com esse vestido. Era um redingote, transpassado. E eu trocava o botão. Aí um dia eu estava com o botão preto, outra festa eu botava o botão prata. Outra vez eu botava o botão dourado, mas nunca perdi nenhum casamento, nenhum aniversário, nenhuma formatura, e nunca me senti menor do que ninguém. Mesmo indo com um só vestido, mesmo vestido. De repente, um dia eu vou passando na loja, Deus me faz ver uma banca cheia de tecidos. E o Espírito Santo me leva a comprar aqueles retalhos. Chego em casa, peguei uma roupa, desmanchei. Botei em cima daqueles tecidos e comecei a cortar. O Espírito Santo me ensinou a costurar. Fiz um moletom, vendi. Nunca recebi o valor. A pessoa me enganou. Mas eu não desisti. E comecei. Consegui comprar uma overlockzinha portátil. E comecei. De repente uma irmã da igreja se interessou em me ajudar. E de repente eu tinha um ateliê de costura. Que no final do ano eu tinha 6, 7 costureiras. Eu tinha da irmã que era faxineira, doméstica, cliente, até uma mulher deputada, ou isso ou aquilo. Embora todas para mim tivessem o mesmo valor. Ali também no meu escritório eu atendia as clientes, porque eu não só fazia roupa para elas, era com o meu tecido, não era com o tecido delas, mas eu dava como se fosse um personal. Eu sentava e dizia, olha, teu corpo físico é assim, 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 essa roupa aqui fica melhor em você, por isso, por isso, por isso. E eu tinha facilidade. Então, dia das mães, eu ia lá, pegava uma malha, um tecido, cortava aqui, ô minha filha, fecha aqui para mim. Mas ela não sabia da minha história. Ela não sabia. Então é fácil você julgar alguém sem conhecer a história. Para eu conhecer você, para eu trabalhar com você hoje, eu tenho que saber a criança que você foi. Eu tenho que fazer um mapeamento. Conhecer a tua história. Para daí em Deus a gente descobrir onde as dores começaram. Onde você começou a se ferir. Não adianta querer trabalhar com os galhos da árvore agora. A gente trabalha com a raiz. Não adianta a gente querer trabalhar com os sintomas. A gente tem que descobrir a causa da sua dor. Como aconteceu? Por que aconteceu? E aí a gente vai na causa. Na raiz do problema. Então, a gente não pode julgar a história de um adulto sem saber a criança que ele foi. E aquela irmã dizia, você é vaidosa, porque eu tinha essa facilidade hoje de roupa. Mas que eu fazia? E aí um dia eu sentei com ela e falei, deixa eu te falar uma coisa, minha querida. O marido dela falou, pastora, vamos comigo no shopping, porque eu preciso comprar umas sandálias para ela. Os calçados dela estão assim, já uns rasgando, o salto todo não sei o quê. E ela sempre com essa conversa de que ela é humilde, humilde. Eu falei, ela não entendeu nada sobre humildade. E eu fui ao shopping e disse, meu esposo, Evandro, você quer quanto? Quando a gente chegar lá, que for na sapataria, ela nem vai olhar para o modelo, nem preço, ela vai procurar, nada, ela só vai assim. Quando ela encontrar o mais barato, ela vai dizer, compra esse, amor. E assim foi. O marido levando ela, oh meu Deus, meu marido me leva na sapataria. Né? Sapatinho aqui, assim, vamos colocar na bolsa. A gente não pode ser fútil. Amém? A Bíblia fala de vaidade, mas nós somos vaidosas. Por quê? Porque eu casei, andava tudo arrumadinha para meu marido, depois que eu caso, vou virar um tribufu. Não é? Por que eu não me arrumo hoje para ele? Então eu falei, quando eu cheguei na sapataria, aí eu chamei, sentei com ela e disse, deixa eu te falar uma coisa, minha amada. Você é vaidosa e orgulhosa. Eu não, pastora. Eu não. Você tem vaidade de não ser vaidosa.
Você é orgulhosa por não ser vaidosa. E talvez o teu pecado seja maior do que as irmãs que você acha que são orgulhosas. Sabe qual que nos impede de ser curada? Porque a gente não olha pra gente. E hoje eu disse para uma pessoa, eu falei, enquanto você não aprender, hoje pela manhã eu disse, enquanto você não aprender a olhar onde eu estou errando, e você só culpar o outro, você nunca será curado. Porque nós também erramos e nós também ferimos. Quantas pessoas podem estar aí machucadas por uma palavra tua, uma atitude tua? Mas é mais fácil a gente posar de vítima. Voltando para cá, gente, deixa eu correr. A pessoa sempre encontra uma desculpa para não se posicionar e fazer o que já sabe que deve fazer. Por exemplo, pedir perdão, parar de culpar os outros e olhar para si. Às vezes você tem se debatido. Deus, sabe aquele passarinho pode ser levado de volta ao ninho para ser curado, às vezes ele se debate. Às vezes até medo. Pensando, será que vai terminar e me matar? O que você vai fazer comigo? E às vezes o medo também tem nos impedido de sermos curados. A dor da rejeição, como eu disse, é uma das mais letais. É uma das mais pavorosas. E quando a pessoa não se deixa ser curada, acontece o ciclo da rejeição. Está no relacionamento, daqui a pouco a pessoa termina. E você procura um motivo e não sabe por quê. Às vezes, aquela pessoa tem raiz de rejeição porque foi rejeitada lá atrás pelo pai ou pela mãe, ou por alguma outra figura de autoridade. Ela quer encontrar no parceiro ou na parceira a figura daquela pessoa. E ela se torna uma esponja sugadora. E às vezes o outro não aguenta, porque a pessoa é carente demais. Ela sofre de raiz de rejeição, então ela é muito carente. Ela quer atenção o tempo todo. Se ela manda uma mensagem no WhatsApp, a pessoa não responde logo, a mente ansiosa já começa a criar histórias. Deve estar com outro, deve estar com outro. Está fazendo o que não respondeu a mensagem no WhatsApp? Visualizou e não respondeu. E ela começa, vive um inferno e não deixa o outro viver. É inseguro, carência demais, por causa de uma raiz de rejeição. Então nós precisamos entender que a chave da cura também está no nascedouro da ferida. A chave da cura está onde tudo começou. Por isso, quando a gente senta com a pessoa, a gente vai fazer um mapeamento. A gente vai conversar com essa pessoa, fazer um questionário, até chegar onde tudo começou. Às vezes, é fruto de um relacionamento amoroso que não deu certo. A mãe engravidou, o pai abandonou. Às vezes, a própria mãe rejeita. Às vezes, no nascimento, queriam tanto o menino, veio a menina. São tantos os motivos. Mas há pessoas que sofrem de pseudo raiz de rejeição, uma falsa raiz. Às vezes a mãe não rejeitou, mas a mãe ficou, o pai preocupado porque não tinha a situação financeira, ficaram preocupados como nós vamos sustentar, como nós vamos fazer. Não é que rejeitou, mas Satanás é sujo. E aí ele traz essa mentira, esse engano na mente. São tantos motivos que podem levar uma pessoa a se sentir rejeitada. E ela não consegue romper. E ela está na faculdade, ela acha, a turminha ali, todo mundo tem amigo, eu sou rejeitado, ninguém liga para mim. No trabalho, sempre vai ter um grupinho ali contra mim, fofocando. Então essa pessoa sempre tem uma história triste para contar. Por conta da rejeição. São tantos assuntos em Cura Interior, que para em uma hora, para falar tudo em uma hora, se você, você pode ir no Instagram, tem 2 vídeos que eu fiz com uma irmã da congregação da comunidade, que ela fez o curso de
psicanálise, ela já formou agora, ela fez de 1 ano só, eu estou fazendo de 2, e ela me chamou para fazer a live com ela sobre rejeição. O nome dela é Daniele Nogueira. Daniele Nogueira. Se quiser ir lá no Instagram, tem essa live. São 2 lives que eu fiz com ela. Ela me pediu para falar. É só sobre rejeição. Então lá a gente fala um pouquinho mais. Dá para aprofundar. Aqui eu estou fazendo uma mescla de coisas. Amém? Tentando só chegar em alguns lugares aí na sua mente. Para que você abra a sua mente. Então, como eu disse, a chave está no nascedor da ferida. A gente vai na causa, na raiz. Não é no sintoma. O sintoma, na verdade, é como a febre. A febre não é a doença em si, mas ela está denunciando, é um sinal de que algo no teu organismo não está bem, que há alguma infecção, alguma inflamação. Assim é um sintoma. Aquela pessoa que tudo se chateia, tudo se magoa. Aquela pessoa que é brava o tempo todo. Aquela pessoa que as pessoas têm até medo de encostar. Ou aquela pessoa que é muito tímida, que mal abre a boca. Isso é um sintoma. Não é o problema em si. Não é a dor em si. É um sintoma da dor. É um sintoma da ferida. E a gente precisa aprender a ir ao Senhor e pedir a Ele que nos mostre. Senhor, por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto tão despreparado? Por que eu me sinto tão pequeno diante dos outros? Por que eu sinto que eu não tenho valor? Por que eu sinto que eu não sou capaz? Por que eu sou tão negativo? Já conviveram com pessoas extremamente negativas? Você chega para contar uma coisa agora, tudo bem, mas sempre tem um mais. Aí vem uma coisa negativa. Então, isso é um sintoma de que uma dor existe, uma doença existe. E Davi, ele não só disse: tira minha alma da prisão para que eu te louve. Ele também disse um dia: eu fiz calar e sossegar a minha alma. A nossa alma fala. A nossa alma tem vozes. E a nossa alma, perdão pela palavra que eu vou usar aqui, ela é prostituta. Diferente do nosso espírito que foi recriado por Deus e que ama a comunhão com Deus, a nossa alma, ela tem atitudes prostitutas, ela se alia com a nossa carne para se afastar de Deus, para nos tirar de Deus e para nos colocar uns contra os outros. Ela precisa ser transformada. E a transformação também vem pela palavra. Crente que não conhece a palavra, meu filho sempre diz: você nunca vai encontrar na Bíblia que você deve ler a Bíblia. Ninguém foi chamado para ler a Bíblia. Nós somos chamados para estudar a Bíblia, meditar na Bíblia. E a falta do conhecimento bíblico nos torna muitas vezes refém das feridas da alma e do inimigo. A nossa alma se junta com a nossa carne. Porque essa carne aqui, só no final. Quando o que é mortal será revestido de imortalidade. E o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Eu não sei vocês, mas a minha alma me dá trabalho. A minha carne me dá trabalho. Ela tem que estar sendo crucificada. E a crucificação da nossa carne é pela palavra, é pela oração, é pelo jejum. Não confie em você mesmo, na força do seu braço. Tem muita gente que diz assim: lá em Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem, porque você não confia em você. Na verdade, no original, no hebraico, o texto está dizendo: maldito o homem que confia em si mesmo. É quando eu ponho a confiança em mim. É quando eu acho que eu sou capaz, que eu posso. E aí eu deixo de depender do Senhor. Uma alma ferida, ela quer lutar por si. Ela está cheia de razões. E uma alma ferida, ela muitas vezes nos torna dependente emocionalmente de outros. E se torna como que um vício. Assim como uma pessoa tem vício de álcool, de cigarro, tem muita gente vivendo uma vida tóxica, uma vida viciada nas suas dores.
dependendo emocionalmente dos outros. Se fulano for, eu vou. Ah, irmã, se for pro culto hoje, eu vou. Se não for, eu não vou, não. Na dependência de outros. Há pessoas viciadas em perfeccionismo. Ah, tudo que é meu, eu faço bem feito. Se for não fazer bem feito, eu prefiro nem fazer. Não estou dizendo fazer mal feito. Mas muitas vezes é uma raiz de orgulho por trás. Aquela pessoa perfeccionista que exige muito do outro, cobra muito dos outros. É aquela mãe que é muito dura, muito crítica com o filho. Que quando chega com a nota ruim, aquela criança vai ouvir até não poder mais. Não estou dizendo que a gente não vai disciplinar. Mas quando ela chega com a nota máxima e na alegria, você não fez mais que a sua obrigação. E nós precisamos rever nossa história, porque cada um dá o que tem. E muitas vezes nós estamos reproduzindo o que nosso pai e nossa mãe fizeram com a gente. Ou então caímos para outro extremo. Ah, meu pai e minha mãe foram muito duros comigo. Por isso que eu não sei dizer não para o meu filho. Por isso que tudo que ele quer eu dou. Aí cai para outro extremo. Nós vemos hoje uma geração perdida. Nunca houve tanto suicídio de jovens e de adolescentes. Porque não aprenderam a ouvir não. Porque pai e mãe ralam para dar o que ele não pode dar. Mas no dia que não pode, ou ele tenta suicídio ou tenta matar o pai e a mãe. O que estamos fazendo com nossas crianças? Quando eu sou curado, a minha descendência vai começar a ser curada também. E as gerações vão ser reconectadas. Porque a profecia do Senhor lá em Malaquias, o apóstolo Edgardo ministrou também sobre isso domingo à noite, foi algo fantástico. A reconexão das gerações. Como está o seu relacionamento com seus filhos? Como está o seu relacionamento com seu esposo, com sua esposa? A quem você atribui as crises? Relacionamento nenhum é fácil, querido. Nenhum. Billy Graham, que é um ícone pra gente, né? Como um homem de Deus, um exponencial, um exemplo. E um dia uma jornalista, entrevistando a esposa dele, falou assim: alguma vez você já pensou em separar de Billy Graham? E ela respondeu de forma bem humorada. Ela brincou, ela disse: olha, divorciar eu nunca pensei não, agora matar eu pensei algumas vezes. Porque relacionamento tem hora que dá vontade no pescoço. Não é? Ou daqui, todo mundo aqui é só céu, só céu. Nunca discutiu, nenhuma vez. O problema muitas vezes não está em discutir, está no que fazemos depois da discussão. Que caminho de volta nós tomamos? Teve um tempo que eu e meu esposo discutia, ele falava pedra ou pau. Eu falava pedra e ele pau. Aí nosso pastor, nessa época, era Danilo Figueira, lá de Ribeirão Preto. Eu autor daquele projeto lá de paz. E Danilo Figueira é com meu irmão 2 vezes. E Danilo veio aqui, e Eva falou: Danilo, conversa com a gente, porque nós estamos numa crise. Aí está discutindo qualquer coisa. Danilo passou um dia. Pensa na lapada. Os 2 murchinhos. Mas nós aprendemos algo. Quando a gente estava uma coisa contra o outro, nós vamos sentar e vamos conversar. Se a gente discute, a gente não ouve o outro, porque a gente fala e o outro fala ao mesmo tempo. É ou não é? Um fala uma coisa, o outro fala, a gente acaba, termina, fica por aquilo mesmo, porque não chegou a um consenso. A gente aprendeu algo. Olha, eu vou dizer tudo que eu estou sentindo, você vai ouvir calado. Você não vai dizer nada. Quando você terminar de falar, vai ser a minha vez. E aí eu vou falar tudo e você vai ouvir calado. Aí teve uma noite que a gente começou a conversar, às 11 e pouco da noite, eram 5h20 da manhã, quando a gente começou a orar. Foi um desabafo. Mas não teve briga, não teve discussão. E cada um pôde dizer o que estava sentindo. O grande problema é que a gente diz assim: você me machucou, você me feriu. Quando a gente deveria dizer: eu estou me sentindo ferida pelo que você fez. É diferente. Mas a gente, obrigada, querido. Apaixonei vendo você aqui na bateria, viu? Mas o grande problema é que a gente joga muito sobre o outro. Você fez isso. Você me feriu. Você me machucou. Você me magoou. E jogamos, e como eu disse no início, nós vivemos com uma
nota promissória em nossas mãos, sempre cobrando a dívida. Sempre cobrando a dívida. Você me deve. Ninguém tem o poder de nos fazer felizes. Felicidade real é em Cristo. É em Cristo. E nós precisamos aprender a tirar esse peso da responsabilidade sobre o outro. Amém, queridos? Deixa eu finalizar aqui. Ó, pastor, um dia eu posso vir aqui, talvez pregar a minha pregação. Mas eu gosto muito de ouvir também a voz do Espírito Santo. Eu falei, Senhor, muitas vezes a gente prega uma palavra em um lugar, Deus manda pregar em outro lugar. Mas quando você chega, eu costumo ficar assim, Senhor, o que o povo precisa ouvir? O que esse povo aqui desse lugar precisa ouvir? E eu digo, Deus, está aqui, ó. Eu escrevi, botei minhas anotações, palavras que eu ouvi de outros. E eu estudei. Mas, Senhor, aquilo que eu não for para falar hoje à noite, o Senhor me faz passar batida. E se tiver coisas que eu falar quando estou aqui, o Senhor me traz. Coisas que eu estudei, mas que eu não anotei. Porque o Espírito Santo também não vai trazer o que a gente não estudou. Amém, queridos? Então eu só vou falar aqui rapidinho de algumas atitudes imaturas. Quem quer caminhar para a maturidade? Quem quer ser maduro em Deus? Amém? Então vamos. A pessoa imatura está sempre criticando a si mesmo e aos outros. Eu não vou nem estar falando muito, vou apenas nunca estar satisfeita com nada. Gente, o culto hoje é uma bênção. Ah, mas não gostei muito das músicas do louvor, não. Sinceramente, eu preferia tal música. Não, aquela irmã também estava conversando, eu não senti unção. É muito crítico, geralmente. E a gente esquece que o culto não é para nós, é para Ele. É tudo sobre Ele e nada sobre nós. Amém, queridos? Muito bem. É aquela pessoa que se enfrenta por qualquer coisa, o cristão imaturo. Tudo se magoa. É de uma sensibilidade. Que todo mundo tem que pisar em ovos. Eu lembro que quando eu converti, tinha uma irmã, ela tinha cadeira cativete, ela levava uma cadeira, porque tinha um lugar dela. E ai de quem sentasse naquele lugar. Era dela. Uns vícios. Quando a gente foi mudar de banco para cadeira, uma irmãzinha falou assim: ô pastor, eu amo tanto banco. Inclusive eu ofertei 2 bancos. O senhor vai vender para comprar cadeira? Era uma pessoa de idade. Aí meu esposo falou assim para ela: ô esparra de vó, ô vó, então vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar 2 bancos, a senhora aceita? Aceita, a gente vai levar ela para o seu sítio. E nós demos 2 bancos. Ah, mas nós estávamos um prazer nesse banquinho lá no sítio dela. E acostumou a sentar na cadeira. E era uma bênção. O banco era tão mais duro do que a cadeira. E aquela mulher era uma intercessora nossa. Mas talvez também, se não tivesse uma atitude assim, tinha criado um problema, né? E eu lembro que no dia da morte dela, eu estava em jejum, 3 dias, eu estava na comunidade. Hoje nós estamos morando lá, num apartamento, que a gente está chamando de apartamento lá em cima, porque a gente quer construir a nossa casa, e pagando aluguel é complicado, né? Então a gente está morando lá. E aí, eu lembro que eu estava num jejum de 3 dias. Quando foi no domingo, por volta de 5 da tarde, o Espírito Santo falou comigo, para mandar avisar meu esposo para ir lá no hospital, porque ele iria levá-la por volta, eu entendi, de 8 a 8h30 da noite. E aí um jovem estava passando louvor, estava chegando, ele chegou mais cedo, e eu cheguei e falei: vai falar com o Evandro para ir lá no São Vicente, porque Deus me disse que vai levar vossa Neuja à noite, por volta de 8 e pouco da noite, estou vindo buscá-la. 8h20 o Senhor a levou, e ele teve a oportunidade de estar com ela ali naquele momento. Mas a gente poderia ter perdido, porque ela já era uma pessoa de idade. O mais jovem a gente vai conversar, né? Mas que creca é essa? Que ferida é essa que não quer fechar? Sabe por que a gente não quer muitas vezes ser curado? Porque a cura passa pela dor, pelo enfrentamento. Tem que bater de frente com a ferida. Eu lembro que quando meu pai, depois que ele se afastou da política, meu avô era líder político da região da Paraíba. Eu sou paraibano. Dizem que paraibano de Umetacabano se salva um por engano, né? Não. Paraibano é gente boa. Principalmente quando encontra Jesus, né?
Eu era uma sanguínea quase hemorrágica. Mas hoje sou uma sanguínea já controlada pelo Espírito. De vez em quando a carne quer, né, aflorar, subir. Mas é o Espírito que tem que estar no controle, amém? É o Espírito. Hoje tem situações que eu fico... Se fosse um tempo atrás, uns anos atrás, eu estava com 3, 4 respostas. Segundo, já escolhi qual a resposta lá. Mas o processo da cura começou a fazer isso na minha vida também. A trazer domínio próprio. Queridos, e eu lembro que quando eu nasci, meu pai era político. Foi vereador, vice-prefeito, assumiu a prefeitura um tempo. Mas ele decepcionou. O apelido dele era samaritano, porque ele sempre foi de ajudar as pessoas, gostava muito de ajudar. E ele saiu mais pobre do que entrou. E aí ele falou, não quero saber de política. Estou decepcionado. E não quis se candidatar mais. Aí começou a trabalhar lá, uma construtora chamada Mendes Júnior, de Belo Horizonte. E trabalhou por 20 anos. E nós andamos esse Nordeste e Norte inteiro. Teve anos da gente morar em 3 cidades. Meu pai transferiu. Passei parte da minha infância na região amazônica, a Transamazônica, aquela Transamazônica, aquela famosa Transamazônica. E a gente ficava na cidade, e eles, os homens, né, na floresta mesmo, trabalhando, abrindo a Transamazônica. Então a gente ia para lá nas férias. E a Mendes Júnior fazia acampamento, fazia aquela cidadezinha de interior americano, fazia o acampamento com toda a infraestrutura para a gente ficar. Minha infância é marcada por muitas lembranças, inclusive de índios, os índios paracanãs, que ainda não eram ainda selvagens, de atacar no acampamento. E a gente passava uma manhã inteira debaixo da cama. E a gente teve muita experiência. E numa dessas, eu andando de bicicleta na Transamazônica, eu caí da bicicleta e machuquei o pé. E abri uma ferida, porque um daqueles insetos da região, acho que urinou na ferida. E aí no machucado, e abriu uma ferida. É quando você é machucado e alguma situação vem, aí a ferida abre. E ali nada curava. Até o dia que minha mãe pegou um antibiótico, acho que era Tretex o nome. Não sei nem se existe mais. Minha mãe abria aquela cápsula e jogava o pó. Pense na dor e acelera. Eu saía correndo. Quando eu via minha mãe com a cápsula, eu já saía louca correndo. Era minha mãe correndo atrás de mim, meu pai correndo atrás da minha mãe, para segurar minha mãe para não voltar, que ele estava com pena de mim. Meu pai sempre foi esse coraçãozão assim, bem. Doía muito, mas curou. A cura passa pelo processo da dor. Você vai ter que rever aquela situação. Ou, quem sabe, ouvir na sua mente novamente aquelas palavras que tanto te machucaram, te magoaram. Mas saiba que o doce Espírito, ele está presente naquele momento. E quando você vai submetendo, ele vai limpando, ele vai curando. Você pode chorar, você pode gritar, você pode espernear, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Curar minhas lembranças dolorosas da morte do meu filho. Eu gritei uma tarde inteira em Ribeirão Preto. Tinha 2 ovelhas comigo lá. Eu tinha ido fazer treinamento de cura interior. E eu precisava passar pelo momento de cura. E eu vivi aquele parto novamente. E eu não estou falando aqui de regressão. Eu não estou falando de você voltar lá. Eu estou falando do Espírito Santo trazer a sua memória. E foi doloroso. Eu senti aquelas mesmas dores, tanto físicas quanto emocionais. Mas quando aquele momento findou, eu estava leve. Eu estava leve. E aí, engravidei novamente. Eu não tinha engravidado. Meu esposo era louco. E a partir da minha cura, eu engravidei. Porque tudo tem a ver também com o nosso emocional. Há coisas travadas em tua vida. E que você precisa viver a dor do parto. Para essa criança vir à luz. Essa criança é a tua cura.
é a tua restauração. Deus não tem prazer em te ver vivendo com lembranças dolorosas, com a tua memória afetada pelas feridas causadas por outros. Esse não é o prazer de Deus. Você precisa soltar aqueles que te feriram. Você precisa dizer: Senhor, eu abro mão dessa ferida e eu quero receber a tua cura. Amém, queridos? Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida. Vamos ficar em pé. Eu queria fazer uma oração por vocês. Se os pastores me permitirem, eu posso fazer um apelo? Todos nós passamos por dores, todos nós estamos de cura da alma. Mas há aqueles que estão vivendo momentos muito difíceis. Há aqueles que carregam lembranças por demais dolorosas. Há aqueles que não têm conseguido romper, que receberam uma palavra lá atrás, e essa palavra foi como que uma sentença de morte em sua vida. Há aqueles que estão escondendo dentro da sua alma momentos dolorosos, porque não querem relembrar. Dói demais. Está escondido lá dentro. E você criou um mecanismo de defesa. É uma fortaleza da alma. E a pessoa, quando cria a fortaleza da alma, porque ela foi machucada ou ferida, ou ela está sempre se justificando, ou ela está atacando. Ela pensa assim: antes que alguém me ataque, agora eu ataco primeiro. Antes que alguém me trate mal, eu trato primeiro. Não sou mais boba, não. Ou então ela está no outro lugar, no lugar de vítima, como eu falava no início. Eu sou crente, mas não sou besta. Ou quem sabe está como Mefibosete, permitindo que histórias sejam criadas na sua mente. Não consegue ver o futuro, ver o amanhã com os olhos de Deus. Você só consegue enxergar a sua dor e a sua história triste. Eu fui violentado, eu fui abusado. Eu nunca fui amada. Minha mãe e meu pai sempre preferiam meu irmão ou minha irmã. Me colocaram para trabalhar desde cedo, eu apanhei muito. Eu nunca recebi o eu te amo do meu pai e o eu te amo da minha mãe. Por isso me tornei essa pessoa agressiva. Por isso me tornei essa pessoa muito triste. Eu quero te dizer que a morte de Jesus na cruz por nós foi um ato completo. Aleluia! Ele veio nos salvar, mas também veio nos curar. Veio nos libertar e nos libertar de nós mesmos, nos curar de nós mesmos. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que sente que você foi ferido na sua alma. Você que passou por momentos que você não conseguiu vencer ainda. Você que se sente pequeno, inferior. Você que sente que não foi amado o suficiente. Você que sente que foi rejeitado. Que se sentiu traído, abandonado. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Esquece quem está do teu lado. Esquece, não fique preocupado com o que vão pensar de você. Eu não me importo, eu sou pastora, mas o que eu tiver. Fizeram um apelo, eu senti meu à frente, eu vou. Porque eu quero a minha cura. Eu quero estar bem. Você que está passando por uma depressão, que sente que sua alma está melancólica, é uma tristeza que você não consegue explicar. Eu quero te chamar, vem aqui à frente em nome de Jesus. Mas venha crendo que o Espírito Santo começa a ministrar em você. Olho de alegria ao invés de pranto, veste de louvor no lugar de um espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça. E do lugar da tua vergonha tu terás dupla honra. É o que promete a palavra. Você vai colocar a mão no seu coração agora. Os pastores que quiserem ministrar individualmente, Juliana que está comigo. Juliana, você vai procurar a irmã que Deus te mostrou. Amém? Em nome de Jesus. Nós queremos orar agora por essas vidas, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor
face agora, limpando toda dor, de toda ferida, de todo desprezo que ela vivenciou. Tira a tristeza da sua alma, Senhor. A alegria do Senhor, nossa força é. Vem com a tua cura, vem com a tua cura, que ela venha viver os melhores anos da sua vida, porque em ti é possível. Que ela sinta-se agora amada e abraçada pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, declara a tua bênção sobre essa vida. Aleluia! Declara a cura que vem do Senhor. Eu declaro um novo tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, Senhor, com bálsamo de Gileade. Vem, Senhor. Vem, Senhor, com teu bálsamo. Com teu bálsamo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz cura, Senhor. Traz cura, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, porque o Senhor conhece. Todos nós precisamos de cura. Vem, Senhor, toque em sua vida. Toque, vem com teu toque. Em nome de Jesus. Que ela seja abraçada pelo Senhor. Abraçada pelo Senhor. Abraçada pelo Senhor. Tu és aquele que cura, tu és aquele que sara as nossas dores, as nossas enfermidades. Quer sejam físicas, quer sejam emocionais. Libera uma unção de cura nessa noite, Senhor. Libera uma unção de cura nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, uma alma ferida nos leva a fazer votos de touro. Jefité foi um juiz da Bíblia. E ele foi um menino rejeitado pela sua madrasta, pelos seus meio-irmãos, porque ele era fruto do adultério do seu pai. E ele foi ferido. Ele tinha um pai omisso. E ele tinha irmãos que não gostavam dele. E um dia ele foi expulso da sua cidade. E ele foi para um lugar chamado Tobi, lugar dos marginais. E ele viveu nas nações pagãs, aprendendo costumes pagãos. Mas um dia Israel foi atacada. E eles tiveram que procurar Jefté, porque ele era um guerreiro e um líder. E ele aprendeu os costumes das nações pagãs. A princípio ele respondeu com cinismo, mas depois ele disse: se eu vencer a guerra, o primeiro que vier ao meu encontro, eu sacrificarei ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Ele venceu a guerra, mas quem veio ao seu encontro foi a sua única filha. Ele sacrificou a sua filha por causa de um voto de touro, de uma alma ferida. Ele sacrificou a sua descendência. Estarmos com a alma ferida nos faz fazer voto de touro e sacrificar a nossa descendência. Entrega nessa noite a tua dor ao Senhor. Entrega a tua razão. Entrega o teu direito. Libere perdão nessa noite a quem te feriu. Solte. Tira esse defruto das tuas costas. Em nome de Jesus.
Ele te trouxe aqui hoje para te curar e dizer que te ama. Ele te trouxe aqui hoje para dizer que você não está só e que você não precisa carregar tudo sozinho. Lança teus fardos sobre Ele agora, porque Ele quer levar esse peso em seu lugar e te deixar solto, livre. A cura do céu chegando para tua alma hoje. Aleluia! Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nessa noite quero fazer um compromisso com Cristo. Você não está afastado do Evangelho, ou nunca foi cristão, mas eu quero retornar, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Jesus te chama hoje. Você que está carregando seus fardos sozinho, tantas dores, tantas lutas. Jesus te chama para perto dele. Vinde a Deus que está descansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Eu prometo. Tem uma alma vindo aqui. Aleluia! Meu Deus! Cadê a segunda pessoa hoje para Jesus? Mais um aqui? Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Cadê a terceira? Fica com ele aqui, Raul. Cadê a terceira pessoa para Cristo hoje? Sai do seu lugar, vem cá na frente, irmão. Você vai comemorar a tua vida. E no céu vai ser escrito o que você está fazendo aqui. Cadê a terceira pessoa hoje para se entregar a Jesus? Eu sei que tem corações queimando aqui, tem muita gente sofrendo distante de Deus. Você sabe que depois que se afastou, as coisas perderam o controle, e hoje Jesus está te chamando de volta. Hoje Jesus está te dizendo de novo que Ele te ama. Ele quer sarar tuas feridas. Quem é a terceira pessoa para Cristo hoje? Se não tem, que Deus te abençoe. E se você decidir mesmo depois do culto, você nos procure, a gente quer orar por você. Mas não saia daqui hoje sem fazer uma aliança com Cristo. Amém? Como é seu nome? Oi? Layuri. Amém? E o seu, meu irmão? Carlito. Repete comigo assim, diga: Jesus, eu te aceito de todo o meu coração. Escreve meu nome no livro da vida e perdoa meus pecados e me dá forças para nunca mais eu sair. Em nome de Jesus. Amém. Você pode estender suas mãos para cá. Estender suas mãos para cá, Pai. Céu aí do céu que eles acabaram de fazer aqui, Pai. Porque dessa vez é para sempre. Nós os declaramos livres de todas as amarras. Os declaramos livres de todos os fardos, Pai. Eles saem daqui hoje desfrutando de alegria, gozo, paz e felicidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o filho, em nome de Jesus. Depois eu vou pegar seu nome, seu endereço. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu vou amanhã, 18h30. Bom, tem segunda noite, a pastora vai estar ministrando aqui. Eu tenho certeza que não vai ser de novo sobrenatural. Vem em nome de Jesus. Vem, traz mais alguém. O pastor vai colocar onde? Só que você vai lá para o campo. Mas tem espaço. Larga aqui, vai tudo para lá. Se ficar sem jeito, mas não tem importância nenhuma. Tu leva a lanterna e fica lá com as lanternas tudo no celular. Para quem faz o culto faz. Tá bom? Vem sem medo, vem adorar Jesus. Eu tenho certeza que vai ser bênção de novo para a glória do Senhor Jesus. Queria ouvir a irmã que ela te ama de Deus por começar. Te abençoe. Amém. Que Deus abençoe. Pastora, finaliza aqui com a gente. Você que está amanhã aqui no comando, em nome de Jesus. Sim, para quem ainda não conhece, dá um sinalzinho com a mão, tá ali atrás. O Rafael. Dá um sinal bem alto aí, rapaz.
Ele está lá no fundo aqui, está escondido. A irmã Renata ela já esteve aqui uma vez, né? Esses irmãos eles aceitaram, a gente tem feito trabalhos ali no lado dele, ele está se recuperando da cirurgia, né? E com a pequena melhora que Deus já está dando a ele ali, ele já veio hoje. Né? Nós louvamos a Deus pela vida de vocês dois, em nome de Jesus. São ovelhas nessa casa também, para a glória do Senhor nosso Deus. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Abba, por tudo que o Senhor fez neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por todas as feridas que foram saradas nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, Obrigado pelo aleluia. bálsamo do Senhor que foi derramado em tantos corações nessa noite. Obrigado, Jesus, pela certeza que o Senhor nos deu nessa noite, que somos filhos amados do Pai. Filhos amados do Pai, aleluia. E eu declaro que esse rio, jorre na sua vida, jorre na vida da sua família. Oh, que tudo que você recebeu nessa noite aqui venha fluir mais e mais, mais e mais, mais e mais. Que a obra que o Senhor começou a fazer aqui, que Ele conclua na tua vida o propósito dEle, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fizeste neste lugar. Obrigado pelos louvores, obrigado por tua palavra. Pedimos agora que o Senhor leve teu povo em paz, que abençoe cada um deles, que dê uma noite protegidos e guardados por ti. Obrigado mais uma vez, Jesus. Sem palavras, quero te agradecer por tão grande amor, por tão grande bondade. Aleluia. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do amado Espírito Santo esteja com todos nós,